Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você passa a acompanhar mais uma edição do programa Ponto de Vista, um espaço reservado para que você conheça as mais variadas opiniões sobre os diversos assuntos. Participam hoje, neste programa, os vereadores César Nascimento e o vereador Doda, participando com a gente aqui. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los no Ponto de Vista. Márcio, eu que agradeço estar mais uma vez aqui nesse programa de grande audiência, ao telespectador que vem acompanhando o trabalho da nossa Câmara Municipal do Cubatão. E é um grande prazer de estar aqui, uma grande oportunidade de poder estar conversando com o telespectador e passar para o telespectador as informações do que vem ocorrendo nos bastidores desta casa, alguns projetos polêmicos, especial que iremos discutir aqui hoje, é referente à nossa cidade e à nossa saúde da nossa cidade. César, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Márcio, é sempre um prazer responder ao seu convite, é sempre um prazer estar aqui. Acho que esse é um momento maravilhoso, onde a gente pode fazer esse feedback, a gente pode estar mostrando para a nossa comunidade, para aqueles que acompanham de casa, a TV Câmara, os trabalhos que os vereadores vêm desenvolvendo e bem como falou o vereador Doda, os projetos polêmicos, a gente pode colocar os pontos nos is, que muitas das vezes as pessoas passam de uma forma errônea e o pessoal que está em casa, que não tem oportunidade de estar acompanhando aqui na sessão, né, não fica sabendo na íntegra e de que forma correta que os projetos tramitam na casa. Nós tivemos, no período de 2015, problemas vinculados na área da saúde, e especificamente, vamos falar do Pronto-Socorro Central, que foi objeto, inclusive, de uma intervenção pelo Ministério Público, ao qual determinou um contrato emergencial para que aquela unidade passasse a atender melhor o munícipe. Houve um contrato de 8 milhões e quase 9 milhões de reais, num período emergencial de 6 meses, o qual já findou. Necessariamente, o Poder Executivo precisava de uma aprovação de projeto aqui, nesta Casa de Leis, uma análise de aprovação ou não, para que ele pudesse, então, fazer um novo convênio, um contrato. Não cabe mais o emergencial. A gente sabe que saúde é algo que não pode esperar, é algo de urgência. Eu queria ouvir dos senhores a opinião sobre esse projeto, que foi um projeto polêmico, inclusive foi pautado agora, no ano de 2016, né, com uma urgência muito grande. A Câmara, mesmo em recesso, os vereadores estiveram na casa e participaram da sessão para análise desse projeto. Eu queria ouvir do vereador César seu entendimento quanto a esse assunto, desde essa condição do Ministério Público determinar o emergencial aos fatos que aconteceram e a aprovação. Não, então, Márcio, esse problema da saúde na nossa cidade, em especial do pronto-socorro, já vem se arrastando há um bom tempo. Fizemos algumas matérias, não só eu, mas outros vereadores fizemos algumas matérias no pronto-socorro, algumas matérias no próprio hospital, que ainda também não está bem, né? E nessa oportunidade nós notamos a grande falta de médico, que era uma grande reclamação da própria comunidade, daqueles que usam esse serviço público de saúde. Na oportunidade, se eu não me engano, não sei quem foram os vereadores, agora não me recordo, que entraram até com uma ação no Ministério Público quanto a essa falta de médico no pronto-socorro, né, que culminou com essa ação do próprio Ministério Público, onde coloca como ré a Prefeitura Municipal e a Prefeita Municipal para que convocasse os médicos ou do concurso ou que chamasse uma terceirização. Foi onde originou todo esse processo. E no ano de 2014, se eu não me engano, 2015 mesmo, esse projeto esteve na Câmara, onde foi analisado um parecer dado não só por mim, mas pelo vereador Doda, onde o projeto ele não contemplava os funcionários públicos na época. Nesse projeto não se falava do funcionário público. O que a gente ficou sabendo na época da informação é que os funcionários públicos do pronto-socorro iriam ser distribuídos em algumas UBS, motivo qual levou a gente a fazer um parecer contrário ao projeto naquele momento. Tendo em vista que a nossa intenção era apenas os médicos, como bem dizia a própria ação do Ministério Público. Então, na época, nós rejeitamos o projeto, tendo em vista não ter um amparo para os servidores públicos que eram lotados naquele setor. E rejeitamos o projeto na oportunidade, se eu não me engano, foi no meados de setembro, agosto, e nós rejeitamos esse projeto retornando em dezembro. Conforme nós conversamos com o próprio jurídico da Prefeitura, onde ele colocou isso que você acabou de dizer, a urgência do projeto pela falta de médico, o contrato que eles haviam feito era emergencial, não poderia ser renovado, onde levou a essa loucura da forma que foi, para aprovar esse projeto. Vereador Doda, desde o início,
como o vereador César havia falado, a sua percepção diante dessas colocações, desde o problema no pronto-socorro até o emergencial. Márcio, é importante que o telespectador comece a entender, interpretar e acompanhar realmente o que não vem acontecendo com a saúde da nossa cidade. Cubatão é a cidade que mais arrecada da Baixada Santista, uma população de 120 mil habitantes, um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões para 2015, mais de 300 milhões para a saúde, um contrato com a ProSaúde com quase 100 milhões, que depois saiu e passou a HBB, que baixou esse contrato para uma faixa de 5 milhões ao mês. Então, o que a gente imagina uma saúde de qualidade de ponto, o que é que nós temos? Uma péssima saúde, a pior da Baixada. Cubatão tem a pior saúde. Quantas pessoas não têm remédio, não é atendido, não tem médico atendendo, não tem cirurgia eletiva, tem gente aí correndo risco de morte por não ter condições de operar, porque o hospital não opera, não interna, é um desrespeito. Então, quando se fala em saúde, a gente cobra um respeito com a população. O que vem acontecendo com a questão do pronto-socorro e com a questão desse projeto? Esse projeto, desde o primeiro momento, quando o Ministério Público discutiu, o município nunca, a prefeita veio nesta casa junto com o seu secretário, discutir com a Câmara. A Câmara tem que ter respeito e tem que ser respeitada. Nós somos 11 vereadores que representamos 120 mil habitantes. Cada um dos 120 mil habitantes é representado por nós, vereadores, e nós temos o dever, a responsabilidade e a obrigação de fiscalizar, denunciar e acompanhar todas as ações do município. A prefeita nunca teve coragem de discutir, Márcio, com a gente, o vereador César é testemunha disso, de discutir com a Câmara como foi elaborado esse contrato emergencial. O que fez? Encaminhou para nós no mês de junho, que foi rejeitado no mês de agosto, um projeto de lei publicizando o pronto-socorro, ou seja, privatizando, ou seja, passando para um OS, um contrato de gestão. Esse projeto, os vereadores não tendo nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de discussão, rejeitou por unanimidade. Posteriormente, a prefeita, não contente, sem discutir, sem conversar com a Câmara, sem vir aqui na Câmara com seus assessores ou quem quer que seja, discutir, mostrar a questão da situação desse projeto, da cidade do pronto-socorro, encaminhou o mesmo projeto para esta casa no final do ano. Não podia, porque projeto rejeitado na mesma sessão legislatura, ela não pode ser encaminhado de volta na mesma sessão. Ou seja, se foi rejeitado em agosto, ele teria que vir agora em 2016 e não vir no final do ano como veio. A prefeita convocou extraordinariamente a Câmara e o projeto de lei continuou, o mesmo projeto agora no final do ano, que foi marcado um extraordinário agora, em janeiro, e o projeto foi aprovado. É um absurdo, um desrespeito. O mínimo que a prefeitura deveria esperar é o início agora de 2016, mandar um outro projeto, tratando do mesmo teor, e discutir com a Câmara. O que nós estamos cobrando aqui, Márcio, é o desrespeito, é o respeito com a cidade, é o respeito com os vereadores. É discutir a cidade, é discutir os problemas, porque o vereador, ele dá a veracidade do prefeito, do executivo trabalhar. Se a Câmara não aprovar, a prefeitura não pode publicizar, não pode privatizar, não pode contratar, não pode fazer nada porque a Câmara não está dando autorização. Então é importante que discuta, é importante ser transparente, mostrar às claras a situação, o problema, e nunca. Estou há 8 anos vereador, acompanhando todo o trabalho dessa administração, todo o governo do PT. É raro, Márcio, discutir alguma coisa aqui nesta Câmara, algum projeto de lei pela administração vir aqui. Eles não querem discutir, eles querem mandar de qualquer jeito e a Câmara que aprove, apresenta as emendas e faça o que achar necessário. A emenda que foi apresentada neste projeto de lei, eu entendo que é uma emenda inconstitucional. Você não pode publicizar ou privatizar qualquer que seja, qualquer situação e restringir a um item. Ou seja, você não pode dizer, olha, eu vou publicizar, que é a mesma coisa da privatização, você, Márcio, vai ser a empresa que vai ganhar e você só tem que contratar médico ou ajudante ou pedreiro, ou no caso da saúde, ou médico ou enfermeiro, você não pode restringir. Só um questionamento, vereador, até para ambos. Na questão da publicização,
Essa questão, ela envolve Um a contrato gestão, de gestão. porém, É. os recursos são mandados pela prefeitura e a Através empresa de vai um- gerir esses recursos. através de um contrato. E esses Não recursos, existe- a empresa não tira o dinheiro Não, do caixa. a municipalidade que manda, mas ela passa para você todo o controle do contrato. O contrato ele reza tudo ali. Mas o dinheiro, eu como uma empresa, a empresa que ganhou a publicização, eu não vou tirar dinheiro, recurso meu. Não, eu vou é operar tudo tudo com recursos do município. E Tudo o do governo município. federal. Governo federal e governo estadual. E tudo é tudo o governo, mas no caso, neste item específico, quem é o contratante específico? É a administração, que no caso está passando a gestão automática com compromissos, digamos, Prestar contas. praticamente total de prestar conta direto. Então, ou seja, o compromisso da gestora, ou seja, da OS que for contratada, é direto com o município. Ou seja, eu recebo os valores, presto os serviços e depois presto contas. Exatamente. Com Agora, certeza. nós não podemos dar uma carta em branco, um cheque em branco, Márcio, sem discutir amplamente, sem falar de valores, sem falar o que é que almeja. Simplesmente o projeto ele vem cru e seco, dizendo, olha, estamos passando a publicização do pronto-socorro para a gestão do OS. Então, assim, nós não sabemos valores, qual será, o que vai gerir. Então, uma emenda constitucional ela não pode passar um contrato específico achando que vai salvar. Mas não veio especificado valores nesse contrato? Nada, né? só passando a publicização futuro para o OS. A gestão, está claro, passará a gestão, que é a publicização, a privatização, como queiram interpretar, automaticamente para aquela OS que for que ganhar, que lá na frente conseguir ganhar esse direito. Então, nós da Câmara temos o direito de ser esclarecido, de discutir, da municipalidade vir aqui e dizer, olha, hoje temos uma OS assim, assado, que ganha tanto, que está fazendo por tanto tempo, que está acabando, precisamos contratar outro, o contrato será tanto, vai aumentar, vai atingir essa demanda X, e isso em momento algum foi discutido, além da situação de ter sido rejeitado no mês de agosto, que não poderia ter mandado novamente este ano, de 2015, teria que mandar só agora, no ano de 2016. Então eu entendo que realmente é incabível, não tinha condições nenhuma de ter encaminhado novamente esse projeto no mesmo ano da mesma legislatura quando ele foi rejeitado. Vereador César, essa questão dos Não, valores. essa questão dos valores, acho que é uma questão onde nós temos que ficar atento nos próximos contratos da forma que foi feito. Nós conversando com algumas pessoas, né, e na realidade, como o vereador Doda colocou, que o contrato hoje da organização que gere o hospital, ele foi reduzido, mas não é que ele foi reduzido. Foi tirado desse contrato a gestão dos médicos. Né? Porque, na realidade, o que acontece hoje no pronto-socorro, a gestão do pronto-socorro, dos médicos que faziam a gestão do pronto-socorro. Não só no pronto-socorro, porque esses médicos eles são do pronto-socorro, eles são dos CAPs, ADs, né? SAMU. O SAMU, são esses médicos que eles vão fazer, que faz gestão, como já fazia na ProSaúde. Que a ProSaúde que bancava esses médicos. Estava embutido no tava contrato. Embutido, como foi na época do Clemon com o doutor Rigoberto, se eu não me engano, era Rigoberto, não sei qual, Armando, se eu não me engano, que era o gestor da empresa dos médicos. Logo depois foi a doutora Viviane, que ficou a gestora dos médicos. Né? Nesse sentido, apenas, o que acontece? Esse é o meu ponto de vista a respeito dos colegas, não sou da situação, não estou aqui para defender prefeito, o que eu defendo é a minha comunidade, né? Como todos aqui. Eu vi ali a continuidade da forma que já estava. A emenda constitucional, né, alguns advogados dizem que sim, outros dizem que não. Então, é uma questão para ser discutida. Mas naquele momento a preocupação era com a nossa comunidade, como bem falou o Doda. Hoje o hospital não está internando, está uma série de situações dentro do hospital. Né? E a nossa preocupação foi o pronto-socorro entrar num colapso que a gente vinha acompanhando em 2015 e 2014. Né? E se foi sancionado com essa emenda, creio eu que os advogados que tem aqui na casa, não só na casa, mas do outro lado, eles tenham visto isso. Né? Só falar para o Doda, é uma área meio complicada, como bem colocou você. Gestão é uma coisa, eu entendo, e privatização é outra. Privatização você dá prédio, dá tudo por um período de 40, 30 anos, onde você não tem gestão nenhuma. A empresa faz o que quer com o prédio, pode vender para terceiro, pode vender para cá, da forma que foi a Cosipa. Brastubos comprou a Cosipa que foi terceirizada, depois vendeu para a Usiminas, e assim a Usiminas quer vender para outro, vende. Né? Um contrato de gestão é totalmente diferente. Até mesmo porque é gerido com recurso do município, é gerido com recurso do governo federal, como bem você colocou, a empresa não coloca nada, e o momento que a prefeitura achar que não deve mais manter essa empresa pode sair e volta para a municipalidade. Então, mas assim, tem um agravante aí, César.
desculpe interromper, mas assim, nós, no ano de 1998 e 1999, eu era vereador nesta casa e o Ney Serra era prefeito. Quem administrava a questão desse pronto-socorro era uma empresa chamada Jual. O que aconteceu com a Jual? A Jual simplesmente rompeu. Era uma terceirizada. Era terceirizada. Rompeu com o município, colocou a malinha debaixo do braço e falou: estou indo embora. Esse é o perigo de uma publicização, de passar um contrato de gestão com a empresa, se retirar os funcionários de lá, que é o risco que a gente corre. Por quê? Porque nós vimos esse filme. Quando aconteceu no Jardim Casqueiro de passar para a UPA, transferir o pessoal do pronto-socorro lá do Casqueiro, quem for lá vai ver, fecharam. Disseram, o que o município falou? Olha, estaremos encaminhando para a UPA todos os funcionários municipais. Se acontecer alguma coisa na UPA, sem uma publicização, sem esse contrato de gestão para uma empresa que fecha as portas até para nós entrarmos lá, quem toca o barco? Funcionário público, como aconteceu com a João em 1998, 99. E hoje, tirando o pessoal lá da UPA, como está no Casqueiro, fecha. Porque não tem um funcionário lá, não sabemos para onde ele foi. Mas, vereador, Não, no caso, a prefeitura é solidária. Mas isso a gente continua no próximo bloco. Vamos ao rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais um bloco do Ponto de Vista. Estamos de volta no segundo bloco do Ponto de Vista, recebendo o vereador Doda e o vereador César. Estávamos falando a respeito da publicização, até eu intervir na questão da solidariedade da prefeitura em relação aos funcionários. O vereador Doda tinha citado a questão de uma empresa chamada Jual, que prestou serviço aqui à época e trouxe aí transtornos para os trabalhadores da terceirizada. O vereador César fazia uma colocação referente a essa questão. Não, isso aí, da Jual, até ficamos sabendo e acompanhamos na época, né, que a Jual era uma terceirizada em um tipo de setor da municipalidade onde realmente foi embora, parece que faliu, não sei o que aconteceu na época, e deixou muitos funcionários sem os seus direitos trabalhistas. Né, mas a prefeitura entra como solidária, como... No caso, né, aconteceu agora com a ProSaúde. Aconteceu agora com a ProSaúde, como vários estão entrando com ação contra a municipalidade. Né, mas eu só queria fazer uma observação, como bem falou o vereador Doda, eu até entendo, né, que nós chegamos aqui, o que ele mais falou para a gente era para a gente ficar muito esperto nas entrelinhas no qual a municipalidade costuma mandar os projetos para cá, né, e nós procuramos todos os dias aprender um pouco a experiência que demanda não só do Doda, mas de outros vereadores que tem mais de uma legislatura, né, e o que acontece? Esse projeto, na realidade, Márcio, eu concordo até com o Doda, da forma que ele veio, da forma de falta de informação, né, dessa falta de conversação, realmente que falta esse diálogo da municipalidade, da prefeita para com a Câmara, é verdade, falta esse diálogo, mas na realidade foi o meu voto, na realidade, foi pensando naqueles que me procuraram, né, e pensando também no funcionário. Da primeira vez o meu parecer, está aí, foi um parecer conjunto com o vereador Doda, onde a gente cita o funcionário público. Um dos motivos que levou a gente a rejeitar na outra foi o servidor público que não tinha com clareza onde o servidor público que prestou concurso para prestar serviço no pronto-socorro, onde ele iria estar. Né? E nesse novo projeto não, nós só aprovamos por causa da emenda, onde essa emenda dá só os médicos, só a gestão dos médicos, e mesmo que não responda a isso, tem um outro parágrafo que fala que todos os funcionários vão continuar no pronto-socorro dentro dos seus setores. Lógico, que é como bem fala o vereador Doda, é difícil de se confiar da forma que o governo age ante outros projetos que já passaram por aqui, no qual foi assumido um compromisso, no qual não foi cumprido. Gato escaldado tem medo de água fria, né? Como bem fala o vereador Doda, ele já vinha 8 anos brigando, né? 8 é 12, 8 nesse governo, e nunca teve assim, uma clareza, né? Nunca teve uma clareza nos projetos que vieram. Eu tenho 3 anos nessa experiência. Como eu falei, a gente procura usurpar um pouco do conhecimento agregado da legislatura do vereador Doda, de outros vereadores que estão no segundo, no terceiro mandato, que é o caso do vereador Doda, para que a gente possa se posicionar. Mas o nosso posicionamento sempre vai ser e sempre é em favor da cidade. O vereador Doda é oposição ferrenha há mais de 8 anos, né, que está aqui, e também já votou em pró-cidade, né, em projetos que ele vê que é bom para a cidade, a gente vota. Então, assim, esse projeto eu votei porque eu vejo nele, da postura que o governo ele age,
eu acho que ele teria coragem de tirar todos os médicos do pronto-socorro para colocar a culpa na Câmara, né? Então, assim, o meu voto foi pensando naqueles que me procuraram e pediram que fosse favorável com a emenda. Sem a emenda, nós não passaríamos, tanto que nós tivemos uma reunião antes da sessão começar, tivemos uma reunião entre os vereadores, onde foi conversado com o vereador Dinho, foi conversado com os outros vereadores. Se o vereador Dinho tirasse a emenda e fosse com a emenda, nós tínhamos um compromisso de rejeitar, sem a emenda não passaria, né? Que a emenda é a garantia que nos traz, que não vai mexer com o servidor público. A gente sabe o valor que o servidor público tem, a importância, né, no serviço público do servidor hoje. A gente sabe disso, a gente sabe que funciona. Piano, né? Porque eles carregam o piano, porque dão sangue, porque muitos trabalham até mesmo sem ganhar. Né? Nós somos sabedores disso. Ambos têm uma opinião sobre o mesmo projeto diferenciada. A visão que eu gostaria de abordar nesse momento é que nós temos uma realidade que é um serviço emergencial que iria parar. A grande preocupação, como se sente um vereador sabendo que o correto muitas vezes pode acarretar no interrompimento de um serviço? Como decidir? Como opinar? Márcio, que é uma decisão difícil, né? No final do ano, eu estive por diversas vezes, não foram uma, nem duas, nem três, diversas vezes no pronto-socorro, justamente com essa preocupação que você colocou aqui, que o telespectador nos cobrava. Quando cheguei lá, constatei que tinha os médicos atendendo na porta, que é aqueles 3 à entrada, tem os outros... Dentro do novo contrato, desse contrato emergencial. Atendendo. Um município, Márcio, uma coisa que me deixa indignado, o município tem que ter um compromisso, um comprometimento com a cidade. Não podemos aceitar de forma nenhuma 7 anos sermos abandonados e nos últimos meses, porque agora faltam meses para acabar o governo Márcia Rosa, achar que fazendo um contrato como este, uma publicização como essa, que eu vejo como um contrato muito ruim para a cidade, da forma como a coisa pode ser tocada e deverá ser. De afogadilho. Entendeu? Exatamente. Faltando alguns meses, não teve um projeto, não teve um plano. Basta você ver a policlínica, derrubaram, até hoje está lá 5 anos. Jogaram o pessoal num cubículo aqui na avenida. Quem for na 9 de abril sabe do que eu estou falando. Que comprometimento esse governo tem com a saúde, como vem se comportando? A ProSaúde está aí, mais de 500 funcionários com problemão. Um problema sério, final do ano tiveram problema para receber seu 13º, seus salários. Qual é a credibilidade que esse governo tem? Só metade. César, nós tínhamos falado lá, eles não têm credibilidade, que confiança a gente tem que esse contrato vai funcionar e vai manter, César, o funcionário lá, que é o medo do funcionário, porque isso aconteceu no Casqueiro. Que ela pode muito bem, a partir do contrato de gestão ali, ela pode dizer, olha, a empresa agora vai tocar desta forma e mandar uma emenda daqui a pouco e dizer, olha, vamos suprimir esse parágrafo único. Nós temos que estar atentos às entrelinhas. Eu tenho falado tanto isso para os vereadores, o César é testemunha disso. Por quê? Porque assim tem sido feito. Não há um projeto de verdade para melhorar a cidade. Não há um projeto discutido. A nossa angústia, Márcio, é com que saúde não se brinca. Nós temos o maior orçamento, só um contrato que nós tínhamos com a ProSaúde chegava com uma faixa de 100 milhões. Éramos para ter médicos atendendo em casa. Nós nem cirurgia letiva tínhamos mais, foi cancelada. Um contrato de 72 milhões com mais 25% de aditamento, faz a conta, quanto que dá isso? E acaba que a Câmara tem que tomar decisões. Agora vem para a Câmara algo no afogadilho, porque na hora de elaborar o contrato, não fala com a gente. Não manda para cá. E nunca mandaram. E o vereador César sabe disso. Nunca mandou para discutir e nem sequer manda cópia para que a gente possa acompanhar. Agora chega numa situação como essa, discutido, segundo informações, que é assim que a gente fala porque não participamos, com o Ministério Público, não participamos no Ministério Público, não encaminhou para a Câmara nenhum tipo de contratação emergencial, valores, etc., para que a gente possa acompanhar. Manda um projeto meio complicado, é rejeitado porque não passa clareza nenhuma. A Câmara rejeitou no mês de agosto. No final do ano, manda de novo e não discute, Márcio. Aí joga a bomba para a Câmara, onde eu digo, vereador César, onde eu discordo nessa situação, não, vereador. Por quê? Porque não discute. A gente vai no hospital ver aquela situação, mas a gente não tem confiança. Não, verdade. Qual a confiança e garantia que a gente tem? Porque nós vimos esse filme acontecer no Casqueiro. Não sabemos até hoje, não estão os funcionários do pronto-socorro do Casqueiro, falou que a UPA não foi, fechou as portas. E o mais agravante, com o contrato de publicização, passando para um OS qualquer,
Vai ser a mesma coisa que acontece no hospital modelo hoje na UPA. Nós, vereadores, não entramos para fiscalizar, porque é um contrato, eles não podem invadir uma área particular. Hoje, no município, como está o pronto-socorro, como está outras áreas, a gente pode entrar como verdadeiro fiscal da cidade. Depois que publicizar, que passar para uma empresa, a gente não pode entrar. A gente tem que pedir, por favor, se eles quiserem deixar, como no hospital, várias vezes barraram a gente e não deixamos verificar a denúncia que tínhamos lá contra algumas pessoas que estavam passando por dificuldades internadas. Então é essa uma das preocupações pela forma, a questão é a forma que o governo trata a cidade e o município. Não apresentou um projeto de gestão, não vem administrando com competência a cidade, não tem médico, não faz o que era que a gente esperava. Que fosse feito realmente a discussão com a comunidade através de audiências públicas, que fizesse concurso público e chamasse mais médicos, mais profissionais da saúde, mas a gente não vê nada disso, Márcio. A gente não vê tratar a saúde de frente como ela deve ser tratada e com a responsabilidade que a gente esperava. Senhores, eu só para fazer uma observação, eu concordo plenamente com o vereador Doda, lógico. Nesses 3 anos o que a gente tem visto é isso. Essa é a realidade. Né? Só que nesse projeto particular, como eu falei antes, votei porque a emenda dava essa garantia. Se não der, nós vamos buscar no judiciário, né, essa garantia de garantir o servidor público. Né? Mas eu acho que dessa forma é muito mais fácil da gente fiscalizar, Márcio, porque da forma que via acontecendo, de uma outra empresa que tinha, que era até de uma médica, que nós não sabemos de que forma que era feito esse pagamento, os médicos recebiam cheque no final, depois a gente não sabe de que forma que era pago, por onde era pago, o valor que era feito dessa forma que era por dentro do hospital. Né? Onde o escritório ficava dentro do hospital, era tudo, e era muito mais obscuro. Né? Então, assim, eu acho até que é mais fácil a gente fiscalizar. Confiar nesse governo, lógico. Já demonstrou várias vezes que muitas das vezes engana esta casa, lógico, engana esta casa. Quantas vezes já nos levou aqui falando que era uma coisa e foi outra. Né? Senhores. Agora, nesse sentido, eu acho que dá muito mais para a gente questionar os valores pagos, da forma que é pago, como foi feito o contrato, do que da forma que vinha acontecendo, passando para a ProSaúde, você não sabe o valor que está embutido aí dentro, né? Você não sabe de que forma que está sendo feito, os médicos ficam da forma que estava, eles recebiam no final do plantão, né? De uma firma que tinha, depois falou que não estava se recebendo, ficou devendo o médico, quem paga? Não sabe se a prefeitura, não tem vínculo com a prefeitura, o hospital fala que não é, que é a municipalidade. Então acho que dessa forma, essa é uma visão minha, respeito os demais colegas, acho que dessa forma a gente pode questionar sim os valores, nós temos que buscar os valores de mercado, quanto que se paga a hora médica nos valores de mercado. Concordo que são paliativos, concordo plenamente quando o vereador Doda fala, no sentido que ele fala que há 8 anos não se tem um plano para gerir a saúde pública no nosso município. Concordo plenamente quando ele fala isso. Concordo plenamente, assina embaixo. Não se foi feito um plano de gestão na nossa saúde pública. Ou seja, nós temos muito dinheiro, mas muitas vezes mal gasto. Né? Como foi falado até por um colega, se a gente for num passado bem recente e pegarmos a organização que era a ProSaúde, que geria na época a saúde do nosso município, era top, foi reconhecida aí como referência na saúde SUS. Né? Então, assim, o problema não é o contrato em si, a forma do contrato, é quem vai gerir esse contrato. E isso eu entendo o vereador Dora quando ele coloca isso, que as pessoas que vão gerir, as pessoas que estão do outro lado, que vão fazer aquilo sair do papel, é que a gente não confia e realmente a gente não confia mesmo. Nas pessoas que estão fazendo. Só que nós temos que dar, pelo menos, eu estou dando esse passo, né, consciente, né, do que eu vou cobrar, de que forma que eu vou cobrar, né, e também tendo a consciência que não vai resolver. Porque hoje nós temos, mesmo que a gente coloque médico hoje, nós estamos colocando médico, não estamos deixando os médicos no pronto-socorro, nós estamos colocando médico. Mas o vereador chamou a atenção para uma coisa que é verdade. Nós temos um contrato novo na ProSaúde, mas a próprio hospital público não está pegando, não está querendo internar os pacientes. Né? Que é outra situação que a gente tem que levantar. Né? A questão que foi levantada aqui, que a UPA do Casqueiro está mandando pronto-socorro, alguns casos mais graves, porque parece que não tem condições. Então, assim, não sei se não tem condição ou se está o que da ambulância falta. que deixou sim, da ambulância que deixou o cidadão, o homem,
um homem em situação de vulnerabilidade social que deixou na rua. Então, assim, tem algumas coisas que não vai resolver só esse contrato dos médicos. O que falta, e eu concordo com o vereador Doda, é um contrato de um planejamento na saúde, uma gestão da saúde como um todo. Né? Seria a solução trazer? Seria fazer concurso público. Não precisa nem fazer concurso público, acho que para enfermeiro, que nós temos que não foram chamados, que podem ser chamados agora. Né? Agora, como o vereador Doda bem colocou, nós não sabemos discutir em alto nível, porque muitas das coisas não são nos passadas, muitas das coisas são omitidas pelo poder público, né? E a gente não pode dar informação, muitas das vezes, com clareza para a comunidade, e tudo que vem dela, por tudo que ela plantou até agora, a gente fica com a pulga atrás da orelha. E, infelizmente, é o que acontece hoje, o que está levando hoje a essa guerra, que muitas das vezes alguns colegas preferem, né, votar contra, né, porque sempre há alguma coisa por trás, prefere se resguardar para não ser conivente com algumas coisas. Até concordo com a postura dos companheiros. Né? Eu votei consciente por causa da emenda. Se não tivesse a emenda, não seria votado, como foi conversado com a maioria dos vereadores. O vereador Doda sempre foi... Só pode contratar médicos. Só médicos. O vereador Doda sempre teve a postura dele na reunião, ele falou a postura dele, o que ele pensava. Colocamos lá, se o vereador Dinho tirasse a emenda, não fosse aprovada a emenda. Se não fosse que a emenda do vereador tivesse, nós tínhamos rejeitado o projeto. Esse era o compromisso que nós saímos lá de dentro. Agora, se caso acontecer de ela não cumprir o que está ali, nós procuramos o judiciário da melhor forma possível, mas com certeza, da mesma forma que aqueles que não votaram estão buscando o melhor para a comunidade, eu também votei consciente que estou buscando o melhor para aqueles que usam o serviço público. São os dois lados da mesma moeda. Com certeza. Análise positiva, ou então a análise se esperando o positivo e a análise de que não se confia mais no Poder Executivo. Não, eu vou questionar os senhores, mas no nosso terceiro e último bloco, a gente volta daqui a pouco e vamos falar um pouco mais, porque nós estamos discutindo as consequências. Vamos buscar as causas que levou a saúde do município a estar dessa forma. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com o terceiro e último bloco do Ponto de Vista. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Ponto de Vista, recebendo os vereadores Doda e César, nesse nosso bate-papo aqui sobre a saúde. Senhores, nós temos um contrato emergencial de quase 9 milhões de reais para atender pronto-socorro infantil, SAMU e CAPS-AD. Anteriormente, esse mesmo serviço era prestado pela ProSaúde, e um contrato que, a partir do início de 2015, essa cláusula foi suprimida desse contrato. Anterior a isso, a ProSaúde também fazia a gestão do pronto-socorro e, embora com alguns problemas, mas sempre com uma ação positiva para a comunidade. Até a época, as pessoas tinham uma certa segurança. Voltando um pouco anterior a isso, nós chegamos à publicização nos idos de 2004, 2005, né? 2000, a publicização do hospital. 2002. A grande questão, o colapso na saúde, os valores gastos nesses contratos, eles acabam sendo paliativos. O que de fato realmente tem que ser feito para que a comunidade desfrute de um trabalho que essa cidade já teve, já foi contemplada e que precisa retomar. Funcionários públicos, o que acontece com a nossa área da saúde? O que acontece com os nossos médicos? Nós não temos concursos, o salário não é atrativo, as condições não são boas, nós não temos orçamento. O que de fato acontece nesta área da saúde? Márcio, falta 2 itens primordial que qualquer pessoa que lê qualquer livro de direito administrativo sabe que qualquer gestão, se ela não tiver um choque de gestão, um projeto, um plano de governo para atuar e não tiver, acima de tudo, transparência, Márcio, não funciona. Está fadado a fracassar e não funcionar. Nós não temos uma transparência clara dos atos da administração, do que pretende fazer com clareza. Este projeto, por exemplo, dessa publicização,
teria a obrigação de discutir com os vereadores a clareza, qual é o valor do contrato, como é que pretende administrar, dar segurança para nós em documento dizendo, não vamos mexer com funcionário, vai ficar ali com clareza, porque a gente não confia mais, porque no Casqueiro falaram isso e não tem funcionário público na UPA, não sabemos onde está. Mas quais são as causas disso, vereador? As causas é falta de respeito, de responsabilidade, falta de cumprir o que fala. Porque são medidas para você sanar, ou então para você tentar minimizar algo que está acontecendo e já não é de hoje. Mas, Márcio, é muito difícil, Márcio, quando não se cumpre Falta o que médico, fala. Márcio, São salários. na realidade, acho que a nossa saúde chegou nesse colapso, Márcio. Concordo em partes com o vereador Doda, que falta um planejamento. Quando você assume um governo, você tem um planejamento em vários segmentos. Você tem aquele planejamento conforme você vai levar, as obras vão ser desenvolvidas, você tem que ter um planejamento conforme o que você vai arrecadar, onde você vai poder gastar, como vai ser as manutenção, o que é prioridade. E dentro da saúde tem que haver o planejamento. E o gestor daquela pasta é que ele tem que planejar. Se o nosso hospital vai ser de média ou alta complexidade, que tipo de cirurgia que vão ser desenvolvida, o que nós vamos precisar de ferramenta para que isso seja desenvolvido, o pronto-socorro que é a porta de entrada para tudo, né? De que forma que ele vai agir, da onde vai vir os médicos, de que forma que os médicos vão atender, qual vai ser o feedback que vai para o hospital ou vai para a central de vagas. Se nós temos hoje a central de vagas no município funcionando, então assim, o que falta na realidade é esse planejamento. E para esse planejamento acontecer, tem que ter a gestão. Então, ou seja, se você hoje não tem um planejamento dentro da área da saúde, onde você tem enfermeiros que prestaram um concurso para prestar 40 horas e ganham um salário, e outros enfermeiros que prestaram para 30 horas e ganham o mesmo salário, e ela não consegue resolver. Coisa simples. Isso é falta de planejamento. O projeto estava para vir e não veio. Ponto. Nós temos hoje um salário de médico de torno de R$ 1.800. Como é que um médico vai ser convocado na prefeitura para ganhar R$ 1.800 se o médico que vem pela terceirizada em qualquer lugar, até na própria ProSaúde, um médico ganha em torno por mês, se você juntar tudo, quase 10. Né? Que tem médico que ganha, se eu não me engano, R$ 900 por plantão. Né? Não sei se de 12 ou de 24, eu não sei como é que funciona. Já é uma disparidade, inclusive, na mesma então, situação. se você tem um secretário de saúde, esse secretário ele vai montar o plano dele. Como é que ele vai gerir? Qual o sistema de saúde que nós temos? Nós temos uma UPA e um pronto-socorro, nós temos um hospital. Qual que é o nosso hospital? De média ou alta complexidade? Quais são os tipos de cirurgia? Nós temos que montar uma central de vagas. Para onde vai se a gente não tiver? Então, assim, o que falta hoje, essa clareza que eu acho que o vereador busca e o que ele fala tanto, é nesse sentido. Hoje, se você não sabe aqui se faz cirurgia de catarata, não faz mais, como fazia. Você não sabe se faz de apendicite, você não sabe se faz de pedra na vesícula. Você não sabe o que hoje a municipalidade te oferece. O que vem acontecendo por quê? Falta transparência. Se houvesse transparência e discussão, o vereador César concorda com isso, a situação seria outra. Jamais somos contra a saúde. Nós vemos defendendo com toda a força uma saúde de qualidade, não faltar médico, um atendimento da nossa população. Inclusive tem um projeto meu que eu vou continuar lutando por ele, para que tenha médico 24 horas nas unidades básicas de saúde. Isso desafogaria pronto-socorro, hospital e tudo, e até hoje nada. Nós temos aqui dois vereadores. O mesmo projeto, vereador. Copiei de Vossa Excelência, porque eu meio agora, o senhor já está desde 2008. Nós temos aqui os dois vereadores que concordam na condição no colapso que existe na saúde, né, e posicionamentos diferentes diante do projeto que foi apresentado, que foi aprovado com a emenda, que só pode contratar médicos. Sim. Agora. Mas o vereador Doda também, como advogado, busca outros caminhos. Eu queria saber do vereador. Com certeza. Quero aproveitar essa oportunidade e mostrar aqui que eu entrei nesta data de hoje com um mandado de segurança, fundamentando que esta aprovação deste projeto, o qual publiciza o pronto-socorro, o qual eu entendo que praticamente privatiza e passa para o OAS tomar conta da forma como está, da forma como ele veio, terá que ser anulado. Por quê? Primeiro, agora no mês de agosto, veio esse mesmo projeto através do PL 47/2015, foi rejeitado por esta casa. No final do ano, no mesmo ano da legislatura, não pode encaminhar o mesmo projeto sobre o mesmo tema, e sim na legislatura seguinte. O que a prefeita fez? Copiou o mesmo projeto, encaminhou de volta para esta casa no final do ano, e este mesmo projeto que publiciza o pronto-socorro, tramitou nesta casa, ela convocou a Câmara no recesso, e através dessa convocação e desse projeto e da convocação do recesso, o presidente desta casa, Aguinaldo Araújo, agora no início de janeiro, marcou uma sessão
a qual foi aprovado com o meu voto contrário, com o meu voto contra, foi aprovado esse projeto que publiciza o pronto-socorro. Entrei com mandado de segurança com essa fundamentação para mostrando aos juízes, aos magistrados, aos promotores que essa sessão deve ser anulada. Então esse mandado de segurança foi entrado hoje e eu espero conseguir êxito lá para que a prefeita respeite esta casa, respeite esse poder. Porque a lei é clara, a Constituição Federal é clara, não se pode mandar na mesma legislatura o mesmo projeto quando ele é rejeitado em uma casa de leis. Então, dentro do mesmo ano Dentro do mesmo ano, né? Teria que mandar agora, em 2016, e não de volta em 2015. Então, eu espero conseguir êxito no Ministério Público para cancelar, anular esta sessão e que a prefeita encaminhe outro projeto para que a gente possa discutir com clareza, vir aqui, mandar sua turma, mandar seus secretários e dizer o que quer fazer, da forma que quer fazer e respeitar esse poder. Sua opinião, Sérgio, contra essa ação do vereador? Acho que é válido, acho que o vereador tem total direito, é um direito que o cabe, né? Espero que ele tenha sucesso, né? E na realidade, o Márcio, o que eu vejo é que mesmo que ele tenha sucesso e venha outro projeto e a gente discuta, nós vamos terminar no mesmo Problema, né? no pronto-socorro. No mesmo problema. Né? Mas é uma questão que não vamos conseguir resolver da noite para o dia. É uma questão que já vem se arrastando a longo prazo, como você falou. A falta de planejamento dentro da saúde, a falta de um secretário que coloque o seu plano de gestão e as suas ideias em prática e seja duradouro. É que não acontece essa mudança louca. Né? E esse falta de comprometimento com a saúde, infelizmente, causa esse tipo de situação, onde o vereador quer uma segurança maior, quer uma transparência maior, né? E onde fica conflitando. Tão fácil seria se nós tivéssemos essa mesmo que oposição ou não, nós não somos oposição contra a cidade. Né? Eu sempre falo que nós não estamos aqui para defender só o que eu quero, nós representamos uma comunidade, nós representamos o povo. Né? Então, muitas das vezes, nós temos que consultar o povo daquilo que o povo quer. Né? Em defesa do cidadão. Se o projeto vem para beneficiar, Sim. mas também o vereador está aqui para observar fazer... a veracidade desse benefício para o cidadão. Sim, eu entendo, como eu falei, eu entendo. O vereador quer uma segurança maior. Ele quer uma garantia de algumas coisas no qual no projeto não está essa garantia. Né? Eu acho que a dúvida maior não é nem do projeto em si, mas se a emenda é constitucional ou se não é constitucional. Se aquela emenda vai valer ou não, eu acho que a grande discussão é essa. Perfeito. Né? Acho que a grande discussão vai fazer gestão só dos médicos? Há garantia, há legalidade? Acho que a grande discussão é essa. Né? Se há legalidade ou não. E acho que por isso, e aí para essa segurança maior, e por essa clareza para ele poder transmitir para as pessoas no qual ele representa, que o vereador está entrando com essa ação, acredito eu. Né? Mas tudo que for para a saúde, tudo que for para melhorar a vida do povo, salvaguardando a integridade e os direitos do servidor público, eu aprovarei, Márcio. Não é porque eu estou na oposição, como bem falou o vereador Doda, que a gente vai rejeitar aquilo que é bom para a cidade. Que for bom de positivo. A gente não pode rejeitar. Estamos chegando ao finalzinho desse programa. É uma satisfação ter os dois vereadores aqui. É um programa de alto nível. E agradecer a participação, tanto do vereador César quanto do vereador Doda. Vocês têm a finalização, as vossas considerações finais. Márcio, eu que agradeço mais uma vez estar aqui, não só junto com você, o vereador César, toda essa equipe aqui que fica por trás das câmeras, que nem sempre aparece, mas a gente sabe o trabalho de vocês, a dedicação, o empenho, e a gente tem procurado dar o nosso melhor. Quem acompanha a nossa trajetória, o nosso trabalho na cidade, a nossa vereança forte, sabe que a gente tem aprovado aquilo que realmente a gente vê que beneficia a nossa população, mas aquilo que não é discutido, que a gente teme por alguma situação, a gente tem que mostrar realmente o porquê, quando a gente vota favorável ou contra, a gente tem se posicionado dessa linha. A cidade mais rica e a cidade que mais arrecada, e temos a saúde da forma como se encontra, a gente lamenta muito, muito mesmo. Então fica aqui a nossa esperança. Vereador César. Márcio, só agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui à disposição, sempre um prazer estar levando ao conhecimento da comunidade, daqueles que estão em casa, que nos assistem, que nos acompanham, o que está ocorrendo. Isso é a democracia, isso é que é a maravilha da gente viver num país democrático, a divergência de ideias, isso é maravilhoso, aqui ninguém está para enganar, a gente tenta acertar a cada voto, a cada dia,
né? A gente não se omite, a gente mostra a cara porque a gente quer transformar, realmente. Então, agradecer você, agradecer a todos de casa, deixar à disposição o nosso gabinete, o nosso telefone, para aqueles que tiver algum problema, quiser nos passar, para a gente estar acompanhando. E sempre convidado, será um prazer estar aqui, Márcio. Agradecendo novamente o vereador César, o vereador Doda, agradecendo sempre a sua audiência. Posições antagônicas, mas com o mesmo intuito do melhor para Cubatão. Permaneça na programação da sua TV Câmara. E lembrando sempre, sem essa equipe que por trás das câmeras desenvolve esse trabalho, este programa não seria possível. Até o próximo Ponto de Vista.